Então, vamos iniciar agora. Deve estar colocado da forma como eu trabalho e a gente, a partir daí, pode começar a mesclar e fazer isso que a lógica fuse faz, né? Borrar as fronteiras, nossas certezas provisórias, né? Bom, primeiro, assim, a questão do meio ser mensagem, né? Isso é uma coisa muito polêmica, né? As sociedades, McLuhan diz isso, a sociedade tem sido modelada muito mais pelo tipo de meios através dos quais as pessoas se comunicam do que pelo conteúdo da sua comunicação. Os meios acabam modificando o ambiente e, a partir desse momento, surgem e suscitam novas percepções, né, sensoriais. E aí eu vou dar uma introdução rápida antes de a gente chegar no que interessa, que é a visão da informação numérica, computável, que eu chamo desse universo da cognição, né? Vamos falar primeiro, antes de tudo isso, nós começamos a falar, primeiro grunhir, interagir com os micromovimentos corporais, nos comunicando com eles e tal, e estabelecendo uma, um compartilhamento simbólico desses ruídos, né? E, e a partir de isso é tão intenso na evolução que nós nascemos biologicamente competentes para falar. Uma criança em situações normais não vai para a escola para aprender a falar, porque ela pode resolver isso no seu cotidiano. Nós estamos programados filogeneticamente para falar, para a cultura oral. Para escrever, não, porque é uma conquista tecnológica mais adiante na evolução. Nós temos que aprender exogenamente, fora da nossa biologia filogenética, né? É uma ontogenética que tem que ter muita disciplina e aprender, efetivamente, compartilhar significados socialmente comuns e regras, é uma coisa muito mais complicada. Então, a gente tem que ir para a escola ou, de alguma forma, se submeter a um procedimento escolástico ou, de alguma forma, disciplinado, sistemático, para poder se apropriar disso. Nós temos todos um sistema biológico para isso, faringe, cordas vocais, o cérebro é organizado de forma muito competente para executar isso, né, na cultura oral. A grande questão, então, que as informações, quando tinham que ser guardadas, né, coisa da memória, que você tem guardado, dependia apenas do cérebro. Nós não dominávamos maneiras de registrar fisicamente isso. Então, nós tínhamos que ver como é que você tem de guardar isso no cérebro e você sabe que a cultura oral ela tem essa coisa da reconstrução permanente, né, no contexto, ela vai se reinventando o tempo todo e não é muito mais precisa, mas as organizações familiares, por exemplo, não são tão modernas, são baseadas na escrita, como, por exemplo, o Estado é baseado praticamente na escrita racional, nos processos. Então, as coisas são muito mais flexíveis de lidar com a dinâmica do cotidiano dela, dessas organizações. Então, o nosso cérebro, como ele esquece sempre, a gente sempre soube disso, os antigos sempre tinha que sabia, tinha que arrumar uma maneira de como fazer com que esses dados, essas informações pudessem ser guardados, inclusive para novas gerações, né? Não perder o estoque de conhecimento que a gente, uma determinada geração, acumulou, né? Então, a gente teve que organizar uma espécie de uma economia da recordação, e essa economia eu dividi aqui em três momentos. Primeiro, a criação de histórias narrativas fechadas, o ensino da retórica e o métodos lugares, né? Talvez eu vou inverter aqui o métodos lugares antes, né? A criação de histórias com narrativa fechadas é aquela coisa do repetir, né? Repete, 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 repete para você ajudar o cérebro a gravar e trazer de novo aquela memória oral. São as histórias que as nossas avós nos contavam. Assim foi feito toda o conjunto de ensinamentos de uma geração para outra, né? Muitas das histórias que eu contava, minha avó me contou, minha mãe não contava muita história, minha avó contava bastante, eram histórias da vinha da Idade Média, de príncipes, de reis, né? A Bela Adormecida,
a própria Chapeuzinho Vermelho, essas histórias têm que ser iguais, né? O Chapeuzinho Vermelho vai ser sempre vermelho, vai ter sempre o lobo vai comer o vovó. Não pode alterar, porque senão daí você não consegue transformar isso num fluxo repetitivo, que é um estoque de memória. Senão a coisa começa a confundir, né? Ah, você vai, claro, cada contador, cada narrador traz suas singularidades, mas efetivamente não pode, a essência, a estrutura da história tem que ser a mesma. A outra é o método dos lugares, né? Você referencia links no cérebro para poder fazer lembranças de outros. São técnicas que hoje pessoas que trabalham com memorização usam muito, os antigos sempre usavam isso, né? Tem vários recursos, uma espécie de pasta onde você guarda, mas como o cérebro não funciona isso, é uma coisa bem complicada, né? É uma habilidade que você tem que disciplinar bastante, aprender bastante, treinar, executar, etc. Né? E por último, a retórica, né? Então, assim, a oralidade ela tinha que ser precisa, né? Então, porque é muito importante para transmitir as informações, né? Dentro dessa cultura de tratamento, né? Das informações, né? Bom, aqui, qual é a consequência da gestão temporal? É que todo o processo de acumulação do conhecimento, mesmo civilizatório, da própria história, do próprio recurso da oralidade, ele é circular, né? Então, aquilo que eu falei, o início, né, é onde vai vir o fim, quer dizer, o chapeuzinho vermelho no final vai ser comido pela babozinha, sempre o mesmo, né? Ele é circular. E tem uma reiteração constante. Essa é uma dinâmica da cultura, da tratamento da informação oral, onde você quer dotá-la de uma memória para além do contexto da oralidade, que ela possa ser sistematizada e ganhar uma dinâmica de um estoque de informações orais estruturadas ou sistematizadas e possam ser replicadas, né? Nossa, isso aqui não era para ter acontecido. Eu pensei que tinha tirado os barulhos. Esse slide aqui era muito antigo. Ó. Desculpa os barulhos. Bom, aí nós temos a invenção da escrita. Os chineses inventaram, né? Inventaram inclusive papel, muita coisa os chineses inventaram, pólvora e tal. Só que eles inventavam pólvora para coisas festivas. Depois os europeus deram uma utilidade de guerra, né? Mas Mas a ideia da escrita é você poder usar em estruturas sólidas. A imagem que passou o meu título aqui. Mas a ideia, a cultura da escrita em sólido, ela era impressa. Então, essa oralidade agora tinha que ser impressa em algum material sólido, né? E o objetivo central é construir uma certa independência da necessidade do narrador para ter a informação, né? Historicamente acumulada, né? Então você tinha que criar uma série de enunciados autossuficientes que permitisse aquilo que está representado impressamente pudesse ser replicado em um outro contexto sem a oralidade e ser compreendido. Então, realmente me parece uma coisa simples e por isso que, não ser tão simples, que a gente tem que ir para a escola para aprender a fazer. Desculpe, nossa, por enquanto eu acho que vai ter alguns barulhos, tá, Júlio? Depois eu tiro isso quando a gente for fazer. Para nós é muito importante que o tipo de sólido onde era impresso determina muito, né? O papel, por exemplo, para os chineses era uma coisa assim para rascunho, né? Eles escreveram em papiros, em formas, né? Em papel de seda, coisas mais sofisticadas, as coisas que eram mais importantes, né? Claro, como era uma coisa muito difícil de se replicar, não era qualquer coisa que podia se escrever, e
quem dominava esse tipo de atividade era uma profissão muito especial, né? Eram pessoas muito singulares que iam treinadas para isso, né? Escribas, por exemplo. E, e muitas vezes os copistas que faziam as cópias, eles não sabiam ler, eles sabiam copiar, que é mais ou menos o que acontece muito nas escolas, né? A gente vê os alunos copiando sem aprender o que está copiando, sem ter conhecimento ou consciência reflexiva e de alguma forma compreendida do que ele está copiando. Ainda que copiar seja importante para o processo de aprender e interagir com o cérebro, e essa coisa dele estar programado na oralidade, então fazer esse exercício é importante. Eu deveria ter tirado isso. Desculpa os barulhos, cara. Se for te incomodar muito, eu posso fazer, mas eu pensei que tinha tirado esses ruídos dele, não era para esse tipo de coisa aqui, nossa. Mas acontece da escrita é essa questão fundamental. Você tem uma tecnologia capaz de conquistar uma universalidade. O que é universalidade? É aquilo que não depende do contexto, né? O original onde ele foi escrito. Pudesse ser acessado em qualquer outro contexto e teria essa transmissão universal do registro, né? Então, são técnicas autossuficientes que foram criadas, um aparato artificial de leitura, estrutura de página, parágrafo, linha, título, links. As notas de Roger Pé foi o primeiro link, né, inventado na história, né, que é aquele link que você sai da estrutura do Pagos, da página, você se desloca do texto, vai lá para baixo, depois volta. É um link muito primário, porque era ainda impresso, né, não é como o link do hipertexto da web, né? Nós temos hoje que cria esse tipo de leitor sem uma hermenêutica de profundidade, que é o leitor de esquemas de navegação. Ele não sabe mergulhar e nem tem um cérebro treinado para isso, para conhecer coisas com profundidade. Então, mas é muito mais rápido, pouco profundo. A leitura linear do texto Pagos é algo extremamente exigente, né, para o cérebro, uma atividade que consome muita energia, né? As pessoas não saem fazendo isso como quem já pega, entra numa esteira e sai fazendo 4 horas de esteira, não é? Tem que fazer muito exercício para chegar lá. Bom, e aí tem essa questão de construir um estoque de cópias, né? De dar acesso, porque como era muito difícil as pessoas terem acesso, quem tinha acesso que dominava, digamos assim, a escritura, dominava também a revelação da escritura. Então, os professores eram aqueles que revelavam a verdade, que tinham lá os mestres, rei dos mosteiros, que tinham acesso ao conteúdo efetivamente original, então eles para manipular, não todo mundo queria manipular, e ele poderia revelar essa verdade àqueles que não tinham acesso, né? Coisa que depois, com a invenção da impressão automática, isso mudou completamente e o professor ficou perdido. Não consegue mais revelar, na verdade, cada um vai buscando as coisas, construindo verdades diferentes. Por isso que surge a hermenêutica e a construção. Fica mais difícil para a gente fazer a compreensão organizada dessa interação de conhecimento, né? Acho que agora vai parar os barulhos. O que eu quero chamar a atenção aqui é que a oralidade impressa, ela passa antes pela pictografia, pela mimética, pela imitação da realidade, que é o desenho, né? A criança, quando ela começa a aprender, nós começamos primeiro a desenhar uma casinha, todo mundo fez aquela casinha com cerquinha, árvore, né? Tal, então desenha, você imita a realidade.
porque, por exemplo, você desenhar uma casa é uma coisa, você escrever a palavra C tem um significado C com A, um significado A junto, é K, depois o S, depois o casa. E a casa é algo em si, como significado, que representa uma outra coisa que imita a realidade. É algo muito mais complexo. Para chegar nisso, nós começamos com os desenhos, né? E assim que aconteceu também com a humanidade. E cada vez mais esses desenhos foram deixando de ser desenhos, né? E virando um conjunto de códigos, né? Essa aqui é a escrita maia. Os maias eram um domínio da escrita dos incas, apesar de serem estupendos em várias áreas, como da astronomia e outras áreas, tinham quase um computador de cordas para administrar os sistemas de estoque dele. Um império que durou só 90 anos, os incas, eles não dominavam a escrita, né? Então, uma civilização oral. Então, você vai vendo que a escrita vai ficando cada vez mais abstrata e menos vinculada àquilo que ela representa, por exemplo, mimeticamente, um desenho. Então, você vai quase uma forma de prego, né? Assim, uma coisa abstrata. Até a invenção do alfabeto, que foi realmente, para nós ocidentais, uma coisa fantástica. Os chineses, por exemplo, ainda tem muito dessa representação mimética. Então, os chineses, você escreve uma árvore, eles quase desenham uma árvore, uma floresta é um monte de árvores. Assim, então, aquilo tem 5, 6 mil caracteres, não tem esses 22 sinais que nós temos. Eu imagino um teclado chinês com 5 mil possibilidades de interação. Então, você tem que fazer isso, transformar em inglês. Se você já viu um secretário de uma grande organização da China usando o computador entre as sua língua nativa e a sua escrita nativa e a ocidental do inglês, é um teclado que aparece na tela 700 coisas que ela tem que converter e tal, uma coisa maluca. Bom, com 22 sinais, a gente praticamente consegue fazer isso, mas isso é algo muito complexo para poder ter essa síntese densa, simbólica, né? Os fenícios não tinham vogais, depois os latinos criaram as vogais. Bom, aí eu falei a construção do livro, que é uma estrutura que organiza as páginas numa unidade, depois as enciclopédias, que são vários livros que se organizam numa unidade, assim como é hoje a estrutura do Pago. Você tem um título, o parágrafo tem uma ideia, um capítulo depois, são vários parágrafos, tem uma ideia, depois todos os capítulos têm um livro inteiro que tem uma ideia, então você achando a ideia principal, você acha várias coisas, né? Então tem toda uma estrutura bem delimitada do Pagos, né? A galáxia de Gutenberg, que permitiu esse acesso, né? A história, tudo começou com a Revolta Protestante, né? Que permitiu que a Bíblia fosse impressa na língua alemã e não mais no latim, que os padres ficavam de costa e falando uma linguagem que o povo não entendia. Então, a partir de agora, a Bíblia traduzida, você passa a ter acesso também na língua mãe e de forma distribuída, né? Não precisa mais ter os reveladores de verdade, como eu falei antes, né? E para entender o texto Pagos, que é muito importante, porque a ciência moderna ela é produto do texto Pagos, né? Dessa lógica da escrita, né? Por isso que ela está dominada e restrita a esse universo de produção de informação e conhecimento. É preciso então entendermos, então. O texto Pagos é escrito em páginas de estrada. O texto Pagos é a página, essa delimitação, né, de um retângulo, assim, né? Tem horizontal, vertical, tal, uma coisa, uma tábua em branca, né? Os empiristas ingleses diziam que nosso cérebro é uma tábua em branca, depois você vai imprimindo coisa ali, a coisa da decoreba, né, que até hoje, como se fosse assim, né? Na verdade é uma visão infantil, chega a ser infantil do que seria o nosso cérebro e a aprendizagem, mas tudo bem. É uma tábua. Depois essa tábua tem um ciclo próprio, um início, um meio, fim, uma unidade, isolado, como eu falei, isso tudo é uma coisa única, né? Um livro, um capítulo, um parágrafo, etc. Tem uma unicidade. E ela tem uma organização da sua narrativa, não é tão flexível e analógica como a oralidade, que tem uma certa logicidade, mas uma maior flexibilidade. Então você tem que estruturar dentro de certas regras, né, para poder construir uma narrativa
escrita, impressa. E claro que alguns achavam que aprender a escrever seria transferir a oralidade para a escrita. Isso não é verdade. O nosso cérebro são áreas diferentes, né? Como eu falei, somos programados desde a nossa gênese a falar espontaneamente, enquanto para escrever, né, nós temos que aprender a lidar com isso. Porque quando nós inventamos o alfabeto, nós inventamos os analfabetos. Eles não têm acesso a esse conhecimento que gera também dinâmicas de poder, de acumulação de várias, não só de conhecimento, também de riquezas e recursos. Etc. Bom, lembro do diagrama da oralidade. Agora nós temos uma outra estrutura no Pagos, né? E aí nós estamos chegando na ciência moderna, de alguma maneira, mas no conhecimento moderno, na escola, no ensino moderno. A noção de um trilho e um trem, que eu gosto de fazer. Você tem um início, lembra que aquele início era o fim, você chegava nele depois, mas agora não, agora você tem um tempo flecha, né? O que é um tempo? Você começa e vai embora, não volta mais para trás. Você tem um início, o que era antes do início é o passado, agora nós temos o futuro, uma linearidade da história, e pronto, né? Esses trilhos da história eles vão organizando em fatos. Depois, mais lá no final, quando a gente chegar lá, eu vou trabalhar um pouco a dinâmica de fatos e acontecimentos na ruptura com esse modo de gerir o processo da informação. Bom, aí nós chegamos na informação digital computada, que é uma singularidade do tratamento dessa história toda, que é o universo da cognição, quer dizer, onde a ciência moderna, toda a dinâmica da informação cognitiva computável se transforma para uma máquina lógica, que é cognitiva e computável, né? Cognição, para mim, tem a ver com tratar informação, dados tratados como informação. Tem um processo de cogitar que não é conhecimento, como se pensava antes dos modernos, né, do século XVII, mas agora é tratamento de informação. Então, ciências cognitivas é tudo que é uma síntese de tratamento de informação. Todas as grandes ciências viraram tratamento de informação. Então, a vida agora é genética, é infogênese. A educação é interação de tela, etc. Tudo, né? Qualquer outra área. Hoje, nas ciências cognitivas é 99,9% de todos os recursos da produção do conhecimento científico de ponta, e a nanoinformação também, né? A macroinformação cósmica, de grandes telescópios, então todo o processo demônico. Uma convergência, né, do conhecimento, não mais feita por uma filosofia que pensa a ciência fora da ciência, mas agora a ciência cognitiva está fora da ciência, unificando todas as microciências cognitivas, né? Cada uma no seu campo, tratando de forma singular e específica a informação. Então, a informação é um conceito que foi pouco sistematizado, né? Então, as pessoas falam muito de informação, falam pouco do que pensam nesse conceito, né? Você é um cara que trabalhou bastante isso, né? Mas a ideia de uma logística de produção de notícias, de fatos, de imagens, geralmente vinculado à mídia, né? Hoje as pessoas pensam. E a informação digital possui uma especificidade clara que rompe com toda essa história, que é a separação independente e cada um no seu campo específico, sem vinculação direta, né, entre a forma e o sentido. Você fala muito entre dado e significado, né, mas eu trabalho essa noção da forma e sentido e fragmentar o sentido e a forma, né, que estava presente na oralidade, está presente na escrita, né? Então, o conceito de informação vem da raiz de information, né, que é dar forma, né, a modelar, etc.
E no século XIII surgiu a ideia do informer, que é dar uma instrução no processo, né? Que isso veio em todo o contratualismo francês, né? Em todos os processos jurídicos hoje, o Estado moderno, que é baseado nessa dinâmica racional, porque todo Estado moderno racional é baseado na escrita impressa. Uma empresa moderna, que não é familiar, é baseada na escrita moderna. Tem toda uma estrutura daquela metáfora ali que eu falei do Pagos, né? Tem toda uma hierarquia e tal, múltipla gestão desse tempo, que nós vamos ver isso lá adiante mais no final. Tá? Nossa, começou, desculpa. Primeiro, então, questão da esfinge, né? Eu sempre trabalho com a esfinge informacional, porque ela está aí desmontando todas as áreas do conhecimento, e ela tem um segredo que precisa ser revelado, e as pessoas têm que, de alguma forma, decifrá-la, né? Hoje, a grande tarefa acho, nossa, é decifrar esse poder todo, né, que existe de tratar essa informação computável como uma hegemonia, né, quase absoluta de tudo que pode ser conhecimento, né? Até inteligência ou aprendizagem, né? Tudo passa a ser essa coisa, né, cognitiva. Então, a primeira coisa é separar isso, né? E construir suportes, né, de físicos de lidar com essa separabilidade, né? E eu chamo em 4 camadas para poder começar a decifrar um pouco essa informação digital. Primeira camada é a álgebra booleana, né? Que é final do século XIX, que é quando surge, de fato, o conceito, a abordagem de cognição, né? A abordagem de tratar a informação, que é um processamento computável do dado de forma precisa, né? E compreender esses mecanismos, uma espécie de uma linguagem para buscar verdades exatas, né? Por isso muita ciência exata, as ciências que não são exatas, as ciências não são exatas, assim, antropologias humanas, então, a própria arte, às vezes, também é entendida como um tipo de coisas não muito científicas, porque não são exatas, né? A demonstração de verdades exatas, então tem toda essa coisa. Bolin criou uma dinâmica de uma lógica que não é mais aquela macrológica aristotélica que ele sistematizou e durou milênios, né? Invenção fantástica, né? E foi reorganizada tudo para operar dentro de uma máquina lógica, que é uma máquina cognitiva, que é o computador, praticamente, mas é o processo de computação desse tipo específico de informação, né? A segunda camada é uma expressão dessa lógica. Isso mudou tudo. Uma personalidade chamada Shannon, todos sabem, teoria inaugura definitivamente o moderno conceito de informação matemática, né, que é essa informação computável, agora operando na comutação elétrica. Então, você pega o circuito booleano, bota a bomba de energia, a energia discreta, ou seja, não mais a contínua da analógica, que é a oralidade, etc., né, do discurso, ela passa a ser operada a partir da energia, e ele tem esse suporte. Aí realmente muda, não é mais escrever em sólidos, né? Escrever no circuito elétrico, uma dinâmica de elétrons, né, de fluxos elétricos, né? E trazer nessa comutação elétrica uma abordagem simbólica, que é a booleana, do 0 ao 1. Né? É a base fundamental de toda essa. Bom, os Pitágoras achava que os números eram deuses, né? Hoje nós temos cyber-pitagóricos, assim, né? Tem gente que acha, inclusive, que nós estamos virando deuses, né? Com números, né? E interessante. Então, a lógica de energia controlada nesses fluxos vagueia em circuitos elétricos, né? São lógicas de procedimentos binários, são discretos, separados um do outro, né? Zero é um, não é zero é uma coisa, um é outra coisa, pode conectar. A conexão é sem borramento de fronteira, né? É um ou o outro, né? E o Shannon também definiu uma forma de medir, né? Você vai medir energia de informação, quanto você tem, né? Então é o byte, que é uma forma de quantificar o consumo, né,
necessário para aquilo que se chama de memória. Aí começou aquela ideia de que o cérebro funciona assim, que era mais se imaginava, os fundacionistas da informática também imaginavam na década de 50 que o cérebro funciona. Aí começa esses tipos de conceito, linguagem, as instruções numéricas passam a ser uma linguagem de computador. O computador tem uma linguagem, é uma memória, então o computador tem uma memória, então é como se fosse uma memória humana. Então as coisas começaram. Claro que como se estava construindo um processo maquínico, ainda embrionário nesse momento, queria replicar algo que só o cérebro fazia, então é um processo redutor do cérebro, que é a cognição, computação, que de fato era feita, não era mais necessariamente do cérebro, assim como não era necessariamente do cérebro guardar impressamente a memória oral, né? Então é uma tecnologia. Isso não quer dizer que isso seja o cérebro, que ele seja assim, mas isso é uma confusão que existe até hoje, né? A invenção do transistor, que foi uma maneira de dar uma de potencializar essa interação com o mecanismo da energia, né? Esse fluxo energético, né? E as operações eram muito mais facilitadas, né? Aí vem o silício, né? Que é a lasca de silício. Colocar esse transistor numa lasca de silício, esse material imenso, né? Que tem no planeta, né? Vale do silício, uma espécie de mareia que permite, nessa lasca inorgânica, os circuitos se organizarem, né? E o silício tem um limite, né? Na verdade, de botar a quantidade de circuitos para poder ter as trilhas entre eles, né? Então já se dizia que ele estava no fim. Depois, quando a nanotecnologia surgiu, muita coisa que ainda se faz, né, com o silício. Ele tem muito tempo ainda, mas ainda que sabe que ele vai ter uma duração definida, né? Está chegando um momento, sobretudo com a computação que se chama quântica, que é o qubit, que na verdade continua sendo discreta, né? Não tem nada a ver com aquela. É uma redução muito grande do que se pensa a quântica, assim como seria uma redução do cérebro, como se pensa o computador. Mas ele vai exigir muito mais potencialidade, fazer recursos infinitamente superiores ao processo binário, mesmo sendo dentro dessa lógica agora mais teriária e tal. Mas é os chips, né? E esses chips eles foram fundamentais para poder fazer isso. E cada vez mais esses chips saem do computador, da máquina computador, mesmo o computador de bolso, né? Ele está se distribuindo em lâmpadas, em portas, elevadores. Então, com essa coisa da pandemia, o mundo que vai surgir daí vai ser um mundo com muito menos interação de pele e toque físico em coisas, né? Então, vai ser processo de sensoramento, que é uma dinâmica simbiótica do cérebro com as tecnologias, vai ser ainda mais enriquecido, né? Claro que é a história do processador, que é onde operam vários chips, né? Na época era muito primária ainda, né? Os primeiros processadores, né? Bom, então nós temos aqui algumas coisas a partir de Shannon. A distinção de forma e sentido, quer dizer, para poder trafegar um simbolismo lógico, né? A transmissão da mensagem e a comunicação da interface humana para compartilhar essas verdades comuns, né? Podem ser estocadas. Então, a distinção entre forma e sentido está clara. Por exemplo, se o pessoal mais antigo sabe, a gente, quando ia no telégrafo, né? São telegramas, a gente ia no correio, e aí eles pegavam, como era tudo muito caro, eles escreviam parabéns para uma pessoa lá da minha terra, lá em Minas. Então eles pegava aqueles símbolos que tinham sentido para mim e codificava num processo de forma sem sentido para trafegar, né? Que é o sistema triário, né? Na verdade, não era tão binário quanto é os computadores. Bom, na verdade, ele chegava lá sem sentido e ele era reimpresso para poder ter sentido para quem recebia e entregar para a pessoa ser felicitada. Então, essa separação entre a forma e o código, que é o borramento da fronteira entre a interface humana, newtoniana, que nós vemos, etc., com o que está lá dentro operando simultaneamente, que são códigos
que não tem sentido do ponto de vista da história do estoque da informação da oralidade, da escrita, etc. Ele tem uma tecnologia, um escriba hoje diferente. O informaticista é um escriba que opera essa tecnologia sem esse sentido da interface. Isso vai acontecer bem depois, né, com a invasão digamos assim, dos amadores que passam a ter acesso a essa interface, essa cultura da interface das telas com sentido, né, que permita você interagir. Hoje, os próprios informaticistas, eles são, né, programadores que não dominam códigos, né? Você foi da área de processamento de dados, sabe muito bem disso. Hoje são funcionários de estruturas que eles chamam de linguagens, né? São estruturas de programação que vem tudo prontas, fazem interações. Aqueles que dominam o código, efetivamente, são poucos, que são os que resolvem os problemas. Você tem centenas de analistas e um cara que resolve o problema em cima de todas aquelas demandas, o coitado, né? Então, essa questão da interface. E a questão das verdades comuns, que evolui posteriormente para a terceira camada, que foi o algoritmo, nós vamos falar mais adiante, né? Então, a questão era como codificar essas transmissões de forma que você eliminasse os ruídos e os parasitas, né, no sistema, chegar no destino com uma forma pode ser reconstruída de uma forma como ela foi originalmente disparada, né? Então tem todo um processo de interação nesses fluxos energéticos aí do elétron para poder ter essa eficácia, né? Então a questão da quantidade era importante, né? Que vem naquelas formas, né? De entropia, desgaste, depois virou essa coisa dos bytes. E o símbolo, a questão simbólica do número 0 e 1 nesse processo eletrônico, né? Sim, não, entra, não, 0, 1, essa coisa do digital. Digital é isso, é outro, dígito, 2, né? Pura digital. Isso gera um processo de comunicação. Essa comunicação à distância já era algo feita, né? Embrionária, do exemplo da forma e sentido, né? Para poder trafegar, você ganhar uma forma sem sentido. Os índios, né, norte-americanos, sinais de fumaça e tal, comunicavam à distância, as civilizações africanas com tambor, etc. Depois veio as mensagens, né, em cavalo, em pé e tal, até chegar a esse sistema de comunicação de telégrafos, postas e tal, né? Começou a chegar nessa coisa até onde nós estamos hoje, satélite em 69, teleparticipação planetária, que eu chamo em tempo real hoje, totalmente conectado, né? Aqui o Telex 32, o rádio, bom, isso vai embora, né? Vai embora, né? Embora. Até que surgiu eu não vou falar muito sobre esses, né? Hoje, nossos aparelhos de televisão, o sinal da televisão, ele é um sinal inicialmente analógico, ele está encapsulado pelo sinal digital, né? Mas ele continua com o mesmo princípio, que não é o da internet, né? Da rede básica da internet. O sinal da TV, ele vem fechado, você tem um emissor, chega no receptor, ele só pode ter o acesso quando o emissor determina o horário e é o momento do acesso. A internet, como foi um projeto efetivamente da Guerra Fria, né, militar, que objetivava que qualquer bomba, a equatômida, né, lá em 1964, isso, quando o planeta pode ser destruído, diziam, né? Na verdade, nós íamos suicidar como espécie, o planeta continuaria vivo. E efetivamente, os sistemas de comunicação todos estavam apontados para os mísseis, né, nucleares. Então, para reorganizar a civilização depois do meio atômico, tinha que montar uma dinâmica de comunicação que permitisse ser distribuída. Então, o sinal chegava, a pessoa tinha acesso ao sinal, ao conteúdo. Ele podia abrir como uma caixinha, olhar o que está lá dentro, entrar, mexer, ou reorganizar, ou só acessar, fechar e distribuir. Então, isso aí é a internet.
fudeu com, né, com toda a abordagem de né, direitos autorais. Terminou. Quer dizer, você quer terminar com uma autoria, você bota na rede, né, e depois fica brigando, né, sei lá por onde, né, de que isso, né, porque aí isso era tudo típico antes da internet. A internet você tinha a ideia da cópia, onde a pessoa recebia o pacote fechado e podia replicar, copiar. Hoje as coisas, o seu processo de construção é em rede, a pessoa recebe em determinado momento aquela rede, ela coparticipa do acesso, da interação e da distribuição. Então é uma coisa muito mais complicada e pouco entendida, né? Até porque toda a estrutura jurídica e o conhecimento moderno é pré essas coisas, né? Então, ou seja, depois. Então está aí a segunda base, né, dos circuitos elétricos, seu fundamental. E a terceira camada é fazer uma coisa mais reflexiva, dar uma orientação, uma programação a esses dados, esses bytes, né, que circulam, esses dígitos que circulam por aí, ordenar em procedimentos. Então foi a questão das codificações, das instruções, né, que tornou todo esse processo mais reflexivo, e o algoritmo, né, que é uma história muito antiga, mas muito pouca próxima na funcionalidade, na utilidade do que é feito hoje, né, que é aquela coisa matemática de reconstrução da equação, que interfere nos termos, né, da igualdade, né, mas ela passou a ser uma ideia, sobretudo a personalidade fundamental disso foi Alan Turing, esse cara fantástico, que permitiu que a humanidade se livrasse de Hitler, esses tanques tecnologicamente fortes, né? E os tanques americanos eram de plástico. Na verdade, a Grande Guerra, a Segunda Guerra, foi ganhada no processo da informação, no tratamento da informação, com máquinas de operações de informação, não foi mais por infantaria, e nem por essa coisa da guerra tradicional. Então, Saddam Hussein achava que ainda, se ele tivesse uma imensa infantaria, ele poderia ser dono quase de um terço do planeta, ele tinha a terceira maior infantaria do planeta, e alguns poucos botões que se apertou, destruiu em poucas horas tudo que ele tinha, sem precisar nem sair do lugar. Então, realmente, a infantaria hoje é informacional, né? Assim como o dinheiro, a riqueza, tudo virou informação, não tem mais nada a ver com a produção, é tudo... Bom, a cognição está aí, né? Todo o seu império, não é essa a questão. Mas a ideia dos números computáveis, né? De você poder computar e construir os algoritmos, né? De forma que você pudesse ter instruções ordenadas de estados discretos, né? Na verdade, eles não são contínuos, não são analógicos, né? E podem ser precisos, né? E dá uma reflexividade, né? Uma recursividade ao circuito, né? Porque ele passa a ter uma orientação lógica muito mais. E aí surge essa coisa computacional, que é a máquina que grava o algoritmo. Até antes dele não tinha nada disso, né? As máquinas não gravavam algoritmo. A máquina de calcular, fazer coisas, cálculos fantásticos, mas não gravava algoritmo, né? A própria ENIAC, que dizem que foi o primeiro computador, o computador só surgiu depois terminou a guerra, mesmo, apesar de a ideia era construir uma para poder ganhar a guerra, mas não se conseguiu chegar nele, né? Os projetos não chegaram, só chegaram nele depois. Mas o último grande máquina, super máquina calcular, foi o ENIAC, que era um troço imenso, fazia cálculos para poder fazer com que o foguete, antes de chegar no alvo, pudesse saber onde é que ele ia de fato cair, né? Depois que ele caísse, que poderia chegar ao cálculo. Então era uma coisa muito complicada, que na verdade o poder seria quem no planeta seria quem dominasse, se não tivesse infantaria, mas que dominasse o processo da artilharia à distância, né? E, e aí o ENIAC era uma máquina imensa, os bytes eram feitos, as programações eram direta no byte ali, no cabo, né? Não tinha nenhuma interface. E quando ele acendia, a cidade que ele estava lá nos Estados Unidos baixava a tonalidade das luzes, né? Tanto que energia que ele consumia. Hoje o ENIAC é uma máquina desse tamanhozinho, num camelô muito superior ao ENIAC.
mas ele era uma máquina de calcular. Foi dela, daquele projeto, que saiu o modelo de construção do computador, que acabou sendo inglês o primeiro, né? Nem foi americano, mas que depois teve essa história, e o conceito foi formulado por von Neumann, que fez parte desse projeto, né? Implicações da reflexividade de algoritmo, bom, é imensa, né? Processos computáveis ganham. Bom, a gente está aí, né? Essa esfinge informacional está aí. Hoje, para você dominar um pouco a dinâmica da esfinge informacional, você tem que chegar até o algoritmo, não precisa chegar lá no código, porque realmente o código já é uma coisa muito do escriba eletrônico, né? Você pode virar um escriba eletrônico se você quiser, mas você pode ter uma estrutura de algoritmo, dominar o algoritmo para você realmente ter acesso a coisas que estão por fora da interface humana, que é um sentido. Você pode entender muita coisa que está. E muitas das bobagens que os informaticistas e os nerds falam. O nerd fala, por exemplo, sobre sociedade, sobre educação, sobre conhecimento, sobre economia. Nossa, é uma coisa de adolescente, né? Então, você dominando a dinâmica dos algoritmos, você vai entendendo muita coisa disso, de decifrar essa, essa informação. Aí chegamos à quarta camada, que é a cultura da interface, que aí chegou o amador, porque até aí os computadores se ligavam um com o outro, mas eram terminais bruscos. Os primeiros informaticistas, que são técnicos específicos e singulares de operar essa singular tipo de informação computável, né? Eram matemáticos, né, todos de roupas brancas, cientistas e tal, que só, ninguém tinha acesso às suas salas, aquelas máquinas, só eles tinham acesso. Depois começou isso, quando foi para o mundo comercial, distribuir. Aí você tinha os CPDs, que eram os técnicos, estavam lá no cérebro, mas dava alguns terminais burros para as pessoas acessarem de fora e digitar e alimentar o cérebro, né, com informações e dados para poder centralizados. A noção de CPD até hoje muito forte nas empresas, mesmo depois da invenção da microinformática, acabaria com toda essa ideia, mas que realmente que a cultura de interface fez essa revolução, né? Mas, bom, são histórias que a gente depois pode contar com mais calma. Na cultura de informação tem uma história muito interessante. E dizem a Apple, né, o gênio, que formou a Apple e tal, fez a interface gráfica. Na verdade, nada. A maioria desses caras não fizeram nada. Bill Gates nem sabe programar, inclusive. O sócio dele sabe. Mas o próprio interface gráfica foi primeiro um projeto inicial na Xerox, lá, por esse senhor já com uma certa idade, que apresentou esse projeto em 1968 e que ninguém deu importância, porque ninguém entendeu nada do que ele tinha dito, né? Depois ficou esse negócio na prateleira lá do Xerox, até que foi roubado, literalmente roubado e transformado no que virou isso, né? Depois da Apple primeiro, depois veio a Microsoft, né? Teve que construir a ideia do Windows, que é da interface gráfica, e naquele armengue que não era gráfico deles, era só alfanumérico, DOS, né? Que operava o PC, né? O desktop, que é esse micro computador primeiro que foi inventado pela IBM, que inventou e não sabia o que fazer com ele, né? E aí o Bill Gates e seus sócios deram um jeito, junto com eles, de fazer, que é uma história interessante, porque eles roubaram a ideia também de um cara do interior que tinha um programa que era o que eles transformaram em DOS e entregaram, né? Mas eles eram geniais. O Bill Gates era genial, muito cara, ele quando chegou na IBM, ele foi contratado para poder, a IBM fez esse troço aí do PC, né? Desktop com teclado, um CPU e um vídeo de acesso, e ele não sabia o que fazer, e aí eles precisavam de um sistema operacional que ligasse tudo isso, foi o DOS praticamente que fez isso, para depois gerar os aplicativos, que pode aí aplicar, ter utilidade para as pessoas. Eles contrataram, ele sabia que o Bill Gates e o sócio dele tinham uns esquemas aí nessa área e tal. Harvard, eles abandonaram Harvard depois para ficar rico, ninguém.
Geralmente os caras que ficaram ricos na internet aí, Facebook, tudo abandonaram a universidade para poder ganhar dinheiro. Por isso que é interessante. A pessoa fica na universidade para poder ficar rico, né? E às vezes pensa que professora vai ficar rico. É interessante. Mas aí eles foram, trouxeram essa invenção, eles não sabiam fazer, mas descobriram que um guri no interior, lá numa garagem, que estava fazendo muita aquela coisa de garagem, né? Porque vem do hippies, né? Essa coisa, né, do silício, lá do Vale do Silício. E eles tinham essas garagens, pegaram aquele negócio lá, que era transformaram aquilo num dose, compraram uma banana pro guri lá, deram para ele, levaram para a IBM, e aí na IBM, a IBM, quanto vocês querem por isso? E o Bill Gates disse, eu não quero nada, não quero, quanto vocês querem, quantas máquinas, porque a IBM era um monstro, né, no planeta inteiro, máquina pro planeta inteiro, todas as indústrias do mundo, todas as empresas. Eles não, quantas máquinas vocês querem? Não quer máquina. Faz o seguinte, quando você botar cada máquina desse, me dá uma taxinha de uso para usar isso aí. Quer dizer, o conhecimento agora, a informação computável como algo para ganhar grana, que ele já sabia, e a IBM, quem é vindo lá do universo físico, não sabia. 5 anos depois, ele tinha uma empresa superior à IBM, né? Que era o software, né? Que é essa coisa gravada, o algoritmo gravado, não é nem a máquina, né? É o algoritmo gravado. Você chega com um algoritmo gravado que pode estar gravado num lugar, pode não estar gravado em lugar nenhum. Você paga para usar um algoritmo que está gravado. Um pouco isso. Mas a história da cultura de interface começou com esse senhor, né, do Oak, que ele criou, então, uma apresentação em 30 minutos que ele chamou de espaço informação, que é essa coisa dos pixels. Além de você ter o dado na tela, você agora tem um espaço, que é o pixel, onde ele vai ir. E aí você tem essa coisa da janela, né? Você tem um mouse, que é chamado de mouse, que é um troço assim, você chega lá e clica, arrasta, aponta, o apontador, clica, abre uma janela na mesma tela, e aquilo ali foi criando uma dinâmica não linear, né? Ele desmonta o cérebro dessa turma toda, e ninguém entendeu nada do que ele estava falando, né? E aquilo ficou lá na prateleira, né? Até realmente descobrirem a revolução dessa palavrinha chamada interface, que fez a revolução no planeta que a gente está vivendo hoje, essas interfaces gráficas. A própria internet, a que fez a revolução foi o www, que é gráfica, a parte gráfica, HTTP, que é alfanumérico, na tela preta, que não é o verde, como era antes, não chegava a lugar nenhum, não sou nas universidades, em alguns setores específicos da universidade e algumas áreas muito singulares dos informaticistas, né? Agora, com a interface gráfica, depois disso com a miniaturização, qualquer um passa a ter acesso a imagens, a vídeos, janelas, links e coisas todas que a web trouxe, que é uma história muito interessante. O cara que criou praticamente sozinho, ele é cheio de problema por causa disso, e ele fez isso para um uso quase pessoal lá onde ele trabalhava na Europa, e ele nunca ganhou nada, ninguém nem sabe o nome dele, e ele fez talvez uma das maiores coisas mais revolucionárias que aconteceu no final pós Segunda Guerra, né? Que é essa coisa da www. Bom, então a Quartz fez essa revolução aí, né? Trouxe os usuários, né? Que evoca imagens, janelas, links, e aí desmonta o Pagos Latino, né? Aí você não é mais um leitor, você é primeiro um leitor de imagem, né? Que a televisão já trouxe isso. As pessoas deixaram de ler texto para ler imagem, que é muito mais fácil. Ninguém fica cansado de ver a imagem. Você pode assistir televisão o dia inteiro, né? Você pode ficar cansado com os olhos, mas o teu cérebro está descansado. Agora, para ler o dia inteiro, vai doer. Agora, então, ler hipertexto já é um pouco mais do que assistir TV, ou ficar só vendo, porque tem que fazer algumas interações também abstratas, muito esquemáticos e tal, mas é uma outra maneira de estruturar, não é mais o leitor de hermenêutica de profundidade, que vai até o fundo, mas agora alguém que faz conexões rápidas e esquemáticas, com poucos, às vezes, conteúdo. Às vezes se governa os impérios com 3 parágrafos, 3 linhas, 4 linhas no máximo de letras. E às vezes dizendo um monte de imbecilidade e governando um planeta inteiro, ou impérios inteiros, ou países importantes, né? Então, isso é a questão da interface. Bom,
Então, a mente humana ela é mimética, né? A gente mais imagina do que toda essa parte escrita é uma técnica que a gente tem que aprender, né? Tá aí a web que eu já falei, e emerge então essas relações cada vez mais mediados, as face a face, a pele, e isso vai ser explosivo agora a partir pós-pandemia. As pessoas dizem que vai ser reconstruída a economia não vai ser reconstruída, o planeta está sendo resetado, vai ser uma outra coisa daí, as pessoas vão se dar conta, uma geração toda nova está tonta com esse, né, o pessoal que está, né, vivendo isso vai ser, não é uma coisa tão simples, né, passar por isso, e vai ter consequências vitais. O planeta está se reorganizando, está com febre, está aí tanta gente jogar veneno e terminar com oxigênio, que é uma coisa fundamental para a vida, né? E está aí pegando fogo e esquentando e trabalhando com a infecção, que às vezes são essas bactérias aí, que são 8 bilhões de bactérias fazendo estrago no terreno. Então, isso vai ser uma outra coisa, né? As economias vão ter que ser repensadas, para parar com esse negócio de ficar procurando pré-sal lá, que é esquerda, direita. Todo mundo adora o petróleo, ditadores, populistas, porque vai lá, pega lá no fundo o fósforo que levou milhões de anos para fazer, vai botar fogo aqui, em vez de botar no fósforo de uma fogueira, bota no motor, botando fogo e, né, e agora a China, com 1 bilhão e pouco de pessoas também agora entraram com o automóvel, bom, vamos ter que mudar de planeta, não tem outro que fazer, né? Pegaram o padrão ocidental, que era uma elite de 20% da população, que podia ter acesso, agora uma massa de gente está tendo mesmo padrão de consumo, e isso não é impossível. Então, esse planeta sendo resetado, o vírus é consequência apenas disso. Então, não vai ser mais uma reconstrução da economia, mas uma nova coisa que vai sair daí. Mas as pessoas vão começar a se dar conta. Até as interações dos ambientes, as conexões, coisas que antes existiam não vão existir mais, negócios. Esse é um troço bem interessante, né? Fatos e acontecimentos, para poder entender um pouco essa dinâmica do Pagos e do acontecimento. Eu gosto muito do Bruno Fitch, uma metáfora, que tem um livro Sanatório, muito legal, trabalho muito no meu livro. Então, os fatos lembram daquele trem, né, que vinha com um trilho, né? Então, eles são ordenados no tempo, dispostos em sequências, né? Vamos ver se eu volto ele aqui antes, para poder facilitar Cadê o trem? Onde é que ele está? É tanta coisa que eu já acho mais o trem. Está aqui. Onde é que está a oralidade? Isso está aqui ele. Aqui ele. Vamos lá embaixo. Lá embaixo. Aqui. Vou botar ele aqui para poder a gente ver. Então a gente viu essa coisa. Então, aqui está ele, ó. Cada itemzinho desse aqui é um fato, né, no trilho, que vai em ordem, né, tem a sua linha das tempo flecha, que tem o trem, os fatos são aí ordenados no tempo, né, cada fato tem a sua passagem, seu lugar no trem definido claramente, uma assistência e toda uma medicina, uma meticulosa engenharia para manter esse trilho no trem da história. Ele não pode sair desse trilho de jeito nenhum, são os fatos ordenados, né, em hierarquia de tempo, e propensos não podem ser propensos a transgressões, ele tem que estar preso nessa estrutura, né? Deixa eu ver aqui, vou sair daqui dele para poder voltar de novo no Bruno Schultz, né? Isso, aqui. Então, continuando fatos, os acontecimentos são diferentes, né? São coisas múltiplas, porque no meio daquela viagem irregular, disciplinada, estão acontecendo um monte de coisas. E, às vezes, acontecimentos, eles descarrilham o trem, são momentos históricos, né, que se reorganizam tudo, porque os acontecimentos estão vagueando aí, fora do trilho, eles vão lá, vai comprar passagem para os acontecimentos, não tem lugar neles, não tem. Não tem como botar ele dentro do trem. Eles estão zagueando. Então, os acontecimentos não tem, são contrabandos clandestinos, não tem, ele não tem esse tempo regular, cronológico, é estreito demais para brigar, né?
Então, os fatos se agrupam, então, dispostos, né? Apertados uns nos outros, pisam nos calcanhares, suas almas são marcadas pela continuidade e sucessão. Cada fato tem uma passagem no trem, tem seu lugar na história, tudo organizadinho, o trilho está lá meticuloso, tudo uma assistência para ele poder ir fazer sua história em flecha, né? Sua assistência controlada, qualquer travessura é logicamente controlada para ele voltar de novo para a viagem, né? E, claro, aí quando ele descarrilha e cria as travessuras, os acontecimentos tomam conta, né? Então, os acontecimentos são múltiplos fragmentos da história, chegam atrasados na estação, não puderam comprar a passagem, né? Então, por isso, eles ficam aí zagueando, né? E aqui tem um pouco a dinâmica da rede, que seria muito mais próxima para lidar com essa questão do hipertexto, né? Diante do pagos do cronograma da impressa e de toda a forma como a ciência moderna foi estruturada nesse trilho aí, bem organizado, né? Decisão, né? Bom, então a gestão do tempo de rede do Cronos, que seria o cronológico da moderna, a gente tem aqui, tem um tempo ion, que é o iônico, que é o complexo, e o cronológico, que é o cronos, né, dos fatos e das histórias. Entendeu? Então, o cronos é linear, é em linha. A linha que a gente escreve uma embaixo da outra, né, em sequência, botou uma palavra, uma letra atrás da outra, uma palavra atrás da outra, uma palavra atrás da outra, um capítulo atrás da outra, tudo orientado. Começou de um lado e vai embora, não volta para trás, sempre para frente, não tem como estruturar. Depois ela é direcional, ela tem essa direção sempre para frente, né? Ela é homogênea, né? Enquanto que a rede é multidirecional, você está num link, não sabe para onde você vai, você não tem uma estrutura de navegar, você navega, você não lê, você vai navegar nas ondas eletromagnéticas, você tem, simbolicamente, um córtex muito mais uma geração da imagem, né? Totalmente da imagem, pouco texto. Imagem, às vezes, estática já está complicada para eles, tem que ser em fluxo, tem que ser em movimento, que as imagens em movimento são que os vídeos e tal, né? Hoje, o próprio Facebook já é uma coisa exagerada, tem que ser um Instagram que é só foto e imagem, né? Então, pode ter... O plural, ele não é homogêneo, com aquela estrutura, né? Ele é paradoxal, enquanto que o outro é acumulativo, vai acumulando, causa e efeito. E o outro é flutuante, o outro é encadeado, um é rizomático, vários rizomas, né? E o outro é sucessivo. Então, já mostra que nós vivemos numa situação completamente diferente de tratar a informação, tá? E com isso aqui eu chego no fim, eu espero que tu consiga chegar também, depois de todo esse tempo, o problema da indistinção entre realidade e representação, que é muito forte, uns tópicos que eu levanto aqui para a gente poder continuar depois mais adiante. Isso foi toda a visão do sistema, ou sistêmica, onde a visão sistêmica passou a ser complexa, né? Na verdade, o sistema, ele distingue a realidade e o que a realidade é representada, e é uma confusão, né? É um redutor de complexidade muito mais simplista ainda, né? O seu sistema hoje que manda, não é um cara que gravou o algoritmo. O sistema não deixa, o gerente do banco não manda, quem manda é o sistema. Ninguém mais, então é uma coisa muito doida. Isso é Luma, né? Luma trouxe isso e aí veio os grandes cibernéticos, né? E todas as estruturas das ciências cognitivas agregado com todas as qualidades que eles têm, com todas as limitações também. E a minha ideia é romper com esse dualismo sistêmico aí, das gêneros, que você não tem o ambiente lá fora e o meio ambiente, você é outra metade, não, você está dentro dele, você faz parte desse ambiente, é símbiose, é fazer tudo junto sempre, tem nunca como separar, e ele está em evolução constante, e aqueles que cooperam a longo prazo, a longo agora, serão evoluídos, né? Aqueles que estão pensando cada vez mais pouco tempo logo ali, certamente depois do ali vão descobrir que existe alguma coisa, né? Que se chamava antigamente de utopia, né? Alguma outra coisa que não se sabe, né? As utopias de alguém pode ser o dia seguinte, né? De alguém é minha utopia, depois uma nova era, não tem suas utopias. E com isso, meu amigo, eu chego no fim, e o fim por enquanto, né? Porque o fim não existe para nós, e
espero que a coisa possa ter ficado um pouco mais precisa para mim, para você entender um pouco como é que as coisas estão encaminhadas para mim. Claro, eu fiz um apanhado de muita coisa aqui, tá? E vamos adiante. Nos encontramos por aí e vamos retomar nosso encontro sobre o conhecimento. Um abração. Fica com Deus.